Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre descontinuidades e continuidade de uma função em um ponto. Qual é a condição para que você possa considerar que uma função é contínua em um ponto? Nós temos aqui 4 gráficos, Todos eles gráficos com um ponto em destaque. Perceba que são gráficos de funções y igual a f de x, O eixo x e o eixo y. E nós destacamos um ponto aqui que é um x igual a a, Então a nossa continuidade ou descontinuidade, ela vai ser discutida nesse x igual a a. Lembre, nosso interesse é a continuidade ou a descontinuidade de uma função em x igual a descontinuidade e continuidade de uma função em um ponto. Quais são os exemplos de descontinuidade que nós temos? Os exemplos mais comuns de descontinuidade são exemplos em que nós temos saltos na função, falhas na função, que eu chamo de buracos ou as bolinhas vazias, e assíntotas verticais. No primeiro gráfico ali a gente pode representar um salto da seguinte forma: imagine uma função f de x, que chega aqui com um valor do lado esquerdo, tem aqui uma bolinha vazia e ela continua a partir de um outro ponto. Perceba que existe um salto, Ela chega pelo lado esquerdo com um valor maior e continua pelo lado direito com um valor menor. Então nós temos um salto na função. Nós podemos ter também o caso em que a função ela não tem esse salto, mas ela tem o seguinte comportamento. Ela chega pelo lado direito em um valor da função, continua do lado esquerdo com o mesmo valor, mas nesse ponto aqui, nós temos uma bolinha vazia. Perceba que é um buraco na função. A gente chama isso aí de um buraquinho na função. Nós temos ali um salto, um buraco. Outra situação que também ocorre é quando nós temos uma descontinuidade do tipo assíntota. Por exemplo, no terceiro gráfico ali, uma função descontínua com assíntota teria um comportamento parecido com esse. De um lado o gráfico sobe, do outro lado o gráfico sobe ou desce. Vou fazer um gráfico subindo aqui também, E essa linha divide o nosso gráfico em duas partes que não se tocam, Perceba que a assíntota tem exatamente essa característica, O valor da função, no caso ali o valor da função ou o valor da coordenada x da função, se aproxima de a pela direita e pela esquerda, mas ele nunca vai tocar, nunca vai ser igual a A. Ou seja, o gráfico dessa função ele fecha em torno dessa cinta sem nunca tocar. A cinta divide o gráfico em duas partes iguais. Então nós temos 3 tipos básicos de descontinuidade: um salto, um buraco ou uma assíntota. Essas duas descontinuidades, o salto, marcar aqui com asterisco, o salto e a assíntota são chamadas descontinuidades essenciais. Elas não podem ser removidas de alguma forma. Você não tem como redefinir a função e remover a descontinuidade. Não tem como você alterar a função de alguma forma de modo a tornar a função uma função contínua. E o que seria uma função contínua em um ponto? Bem, se você considerar aqui o último gráfico, uma função contínua, é exatamente isso que o próprio nome diz. É uma linha contínua que você consegue traçar de um ponto inicial. Imagina que você tem um ponto inicial e um ponto final, e você consegue traçar essa linha sem tirar o lápis do papel. Mesmo no ponto A, no ponto em que x igual a, você tem uma linha aí contínua. Ou seja, para que este gráfico aqui, esse gráfico aqui nós chamamos de buraco, se transforme neste, basta você redefinir a função
fechando ali, né? Fechando ali o buraquinho da função. Você vem aqui e fecha o buraquinho da função, põe um ponto aqui nesse buraquinho, põe um pontinho aqui, transforma esse gráfico nesse. Então nós chamamos essa descontinuidade aqui de uma descontinuidade removível. Você tem como remover a descontinuidade, redefinindo a função, tampando aqui esse ponto, né? Determina um ponto aqui e transforma essa função nessa, que é uma função contínua. Agora, o que é uma função contínua? Primeiro, percebe que para a função ser contínua deve existir, né? Nós temos algumas condições que devem ser satisfeitas para que a função seja contínua em um ponto, e a primeira delas é a seguinte, né? Então são as condições. Primeira condição é a seguinte: para que ela tenha para que ela seja contínua em um ponto, deve existir o f de A. Perceba que nem sempre essa condição é satisfeita. Aqui, por exemplo, nós temos o f de A. O f de A aqui, nós temos uma bolinha cheia nesse ponto aqui. Olha, o f de A corresponde a esse valor. Esse é o f de A, né? Dessa função. Então aqui nós temos f de A, mas a função é descontínua. Aqui não, aqui já não existe, né? Nesse caso aqui já não existe. Não existe o f de A. E aqui também, né? Perceba que a assíntota aqui, como essa curva não toca a assíntota, aqui nesse caso aqui também não existe o f de A. Então perceba que uma das primeiras condições para que a sua função seja contínua em um ponto é que o valor da função exista. E aí perceba um detalhe, perceba quando x tende a A. Quando x tende a A pela direita, né, ou seja, quando x tende a A pela direita, e quando x tende a A pela esquerda, os valores desses limites são iguais. Então a segunda condição é esta, olha. O valor do limite da função f de x, quando x tende a A pela direita, é igual ao valor limite da função f de x, quando x tende a A pela esquerda. E perceba que esse valor deve ser igual ao valor de f de A, que é igual a f de A. Então, essas duas condições aqui garantem que a sua função é contínua em x igual a. Então, para que a função seja contínua, deve existir o f de A. Se o f de A não existe, a função não é contínua. Então, a primeira coisa que você verifica é isso. Verificado isso, verifique os limites laterais. O limite pela direita e pela esquerda são iguais? São. Então, o limite existe. Mas não é só o fato dele existir que garante a continuidade. Ele tem que existir e tem que ser igual ao valor da função, o valor de f de A. Perceba que essa condição aqui, olha, não é satisfeita no primeiro caso. No primeiro caso, o valor de f de A existe, nós temos f de A, mas o limite pela direita é f de A, né? Perceba quando x se aproxima de A pela direita, o valor da função se aproxima aqui da bolinha cheia, então o valor limite pela direita é f de A, mas o valor limite pela esquerda não. O valor limite pela esquerda se aproxima da bolinha vazia. Então nós temos aí uma situação em que os limites laterais são diferentes. Então o limite nem existe, né? O valor limite da função não existe. Então essa é a condição que nós temos que verificar. Então vamos fazer alguns exemplos, né? Alguns exemplos para mostrar, né, o que é essa continuidade de uma função em um ponto e se alguma função for descontínua, que tipo de descontinuidade que é. Vamos verificar se essa função f de x igual a 2x mais 3 se o x for diferente de 1 e 2 se o x for igual a 1, se essa função ela é contínua. Perceba que essa função, né, a função f de x, o único problema dela é no x, né, x igual a 1.
Se o x for igual a 1, o valor da função é 2. E se o x for diferente de 1, o valor da função é 2x menos 3. E lembra, 2x menos 3 é a equação de uma reta. E uma reta é contínua. Então, o nosso problema nessa função é apenas no x igual a 1. Se existe uma descontinuidade, é a descontinuidade em x igual a 1. Vamos verificar como que fica, a continuidade ou a descontinuidade dessa função em x igual a 1. Primeira pergunta, existe o f de a? Lembra que no nosso exemplo aqui, o a é igual a 1. E a primeira coisa que você faz é perguntar se existe o valor da função, se existe o f de a. Então, o f de 1. Ou seja, o valor da função para x igual a 1. O valor da função para x igual a 1, se x igual a 1, o valor da função é 2. Então, f de 1 igual a 2. Bem, então existe, Verdade, existe. Primeira condição aí para verificar a continuidade é satisfeita, existe o valor da função. Aí eu tenho que verificar agora os limites laterais, se os limites pela direita e pela esquerda são iguais, ou seja, se o limite da função existe, e se o limite da função é igual ao valor do valor de f de a, no caso 2. Então fazer o limite. Desta função f de x quando x tende a 1 pela direita. E o limite dessa função f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Perceba se o x tende a 1 pela direita, ele é maior que 1, portanto ele é diferente de 1, e o valor da função é 2x mais 3. Quando x tende a 1 pela esquerda, ele é menor que 1, portanto é diferente de 1, e o valor da função é 2x mais 3. Então 2x mais 3. Nos teoremas e limites, nós vimos que o valor limite de uma função do tipo ax mais b é só substituir o valor de x. Então, esse limite é igual a 2 vezes 1 mais 3, que é igual a 5. Tanto pela direita, 2 vezes 1 mais 3, os limites são iguais, Que é igual a 5. 2 vezes 1, 2 mais 3, 5, pela esquerda. Então, tanto pela direita como pela esquerda, os valores dos limites laterais são iguais. Então, o limite da função existe, e o limite da função é igual a 5. Só que o valor limite da função é diferente do valor da função. Então, como esse valor aqui é diferente do valor da função, e nós vimos que para que uma função seja contínua em um ponto, o valor do limite, ou seja, o limite pela direita e o limite pela esquerda, devem ser iguais ao valor da função. Esta função aqui, ela não é contínua. Então nós podemos destacar aqui que f de x não é contínua em x igual a 1. Lembra que x igual a 1 que é o valor de a que a gente está analisando. Ela não é contínua em x igual a 1. Mas como que é essa função, Perceba que ela é uma reta em quase todo o seu domínio, menos o x igual a 1. O x igual a 1 ela tem o quê? Ela tem um ponto deslocado. Perceba que o gráfico dessa função tem esse aspecto. O gráfico dessa função é parecido com esse que está representado aqui. Nós temos os eixos x e y, a sua função, a sua função f de x na maior parte do seu domínio é uma reta crescente. Perceba que quando x for igual a 0, se nós tivermos x igual a 0, o y é 2 vezes 0 mais 3 é 3, então ela corta o eixo y aqui no número 3. E quando o y for 0, o x é menos 3 dividido por 2, Ela corta o eixo x aqui no menos 3 dividido por 2. Então, isso seria uma reta parecida com essa. Mas o que acontece em x igual a 1? Em x igual a 1, se o x for 1, nós vamos ter se o x for 1, o y é 2. Mas lá na reta, você subir aqui,
que nesse ponto, que corresponde ao número 5, né? Já que o nosso limite, quando o x tende a 1 pela direita e pela esquerda é 5, lá na reta essa função apresenta uma bolinha vazia. Porque o que deveria ser o ponto correspondente àquela posição está em 2, né? F de x igual a 2, ou seja, y igual a 2 quando x igual a 1. Então, na verdade, ele está aqui, ó. Nós temos mais ou menos nessa posição uma bolinha cheia aqui no número 2. Então o gráfico dessa função seria parecido com esse. Ela tem uma descontinuidade do tipo buraco, né? Tem um buraco aqui, né? E uma bolinha aqui fora de posição. Nós pegamos o ponto que estava aqui e descemos esse ponto para cá. Nós redefinimos a função dessa forma. A descontinuidade é removível? Ela é removível. Basta você eliminar esta observação, né? Elimine essa observação, você passa a ter uma reta, né? Uma reta crescente, contínua, para qualquer que seja o valor de x. Então esse seria o nosso primeiro exemplo de uma descontinuidade. Nós temos uma função descontínua em x igual a 1.